Deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, se inscreva e compartilhe. Deus o abençoe em todo o tempo. Capítulo 25. Mateus capítulo 25, capítulo 25 em diante. E vamos meditar nessa palavra, a parábola das 10 virgens, uma parábola bastante conhecida dentre os irmãos, dentre os cristãos. Mas nessa noite Deus nos direcionou para tomarmos dessa palavra, para que venhamos meditar nela e ver realmente o que se passa nos dias de hoje, pois essa é uma profecia do Senhor que está acontecendo, está para acontecer, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a receber o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. E tardando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o esposo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte o suficiente para nós, nem para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E saindo elas para comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem. Há de vir, em nome de Jesus. Curvemos as nossas cabeças, vamos tomar a direção daquele que é o Mestre, daquele que é o único, o digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós clamamos ao Teu Santo Espírito que se faz presente nesse lugar de adoração, nessa casa de oração, Senhor. E viemos pedir, Senhor, para que o Senhor instrua-nos, para que o Senhor tire os tampões espirituais das nossas orelhas, da nossa alma, do nosso espírito. Que o Senhor tire, Senhor, a venda dos nossos olhos. Tudo aquilo que for para dar errado para o entendimento da Tua Santa Palavra, que caia por terra. Em nome de Jesus. Venha nos dar entendimento, Senhor. Senhor, dependemos de Ti e de mais ninguém, Senhor. Se não for feita a Tua obra por Ti, nós não podemos fazer, meu Pai. E nessa noite, gostaríamos e desejamos ardentemente que o Senhor venha nos instruir, venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Assim seja. Meus irmãos, essa parábola, ela já é bem conhecida. E diz assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a receber o noivo. Isso quer dizer que a vida dos cristãos se divide em duas partes. Se divide em dois tipos de cristão. Aquele que está prudente diante do Senhor, aquele que guarda a sua palavra, aquele que guarda com temor, com diligência a palavra do Senhor, e guarda no coração, e toma como se fosse o tesouro que achou no campo, enterrado, e ali vendeu tudo e entregou, que é a salvação, é a palavra do Senhor. E tomando suas lâmpadas, saíram a receber o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Isso faz a gente se perguntar, faz a gente se raciocinar na nossa mente, no nosso coração, na nossa inteligência, no nosso intelecto, faz pensar: será que temos tomado o nosso azeite? Será que temos levado junto algo mais? Ou somente temos recebido a palavra com alegria, mas por qualquer outro motivo a palavra se vai do nosso coração, a palavra do Senhor Jesus, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através do nosso pensar, do nosso andar, através da nossa convivência com Cristo, do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus. Será que temos levado o azeite? Será que temos preservado a presença do Espírito Santo na nossa vida? E eu não fico de fora dessa lista. Jamais. Eu sou um dos primeiros a ser cotado nessa lista. Será que tenho eu levado uma vida em comunhão? Uma vida de experiências com o nosso Criador? Será que eu tenho levado, eu, Claudinei, será que eu tenho levado uma vida diante do Senhor que, apesar que a gente não pode fazer nada pela nossa salvação, nós somos escolhidos por Deus e basta aceitá-lo e pronunciá-lo como nosso Deus, como nosso Salvador. Mas será que eu tenho andado em prudência? Será que eu tenho andado com Deus da forma que Ele nos exige, com prudência, não loucamente andando por aí? As insensatas, tomando sua lâmpada, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. Então, há um exemplo de 2 tipos de caráter do cristão: o prudente e o insensato. Aquele que sabemos que ninguém é santo, ninguém é justo diante de Deus, todos temos pecados, mas a pessoa, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, ela tem a falha dela, e na mesma hora ela é cobrada, ou na mesma hora o Espírito Santo diz: não é por aí o caminho, e a pessoa, por diligência, por sensatez, ela fala: realmente, tu me convenceu, Senhor. Não é por aí que eu tenho que caminhar. Não é por aí o meu caminhar. Não é nesse caminho. Não é dessa forma. Não é desse manejo. Não é levando da forma que eu quero, que a gente vai conseguir alcançar o noivo, que a gente vai conseguir alcançar as bodas que estão prometidas. Adriana, pega outra pilha para mim. Que estão prometidas desde a fundação do mundo. Versículo 5 diz assim: e tardando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Como é que a gente tem levado a nossa vida diante de Deus? Além da insensatez, será que temos dormido? Obrigado. Como é que a gente está com Deus? A nossa sonolência, não do nosso corpo, mas espiritual, como temos
nos doado para Deus. Jesus mesmo disse: se vós não fores como um pequenino desses, não entrarás no reino de Deus. Pela inocência. Como é que é o nosso procedimento com Deus? Como que está? Como que está a nossa vida diante de Deus? A gente se pergunta, eu me pergunto: meu Pai, como tenho sido para Ti? O que falta, Senhor? Me mostra, me diga. E esse período em que tenho caminhado ao lado de Cristo, Ele tem tomado na minha mão, nas horas mais difíceis da minha vida, nas horas que eu digo, que eu vejo que não tem mais jeito, eu me dobro. E Ele tem me conduzido. Mas, como nós estamos diante do Senhor? Porque o nosso Senhor, até o mundo diz: Jesus, isso é conversa fiada, Jesus não vai voltar, não existe Deus. Os ateus assim pregam: não existe Deus. E elas representam dois tipos de cristãos, em que diz que tardando o esposo, todas, não é só um grupo, não é só as prudentes, não é só as loucas, tardando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito, versículo 6. Aí vem o esposo, sai ao seu encontro. A parte profética dessa parábola se cumpre aqui. À meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o esposo. Muitos estudiosos, muitos pastores que a gente acompanha, pensam que está para acontecer esse grito da meia-noite, aonde haverá um despertamento da igreja. Haverá, mas nesse mesmo grito, nesse mesmo período, as que estavam despreparadas, elas saíram para buscar o óleo, para comprar o óleo. Será que vai ter tempo da gente ir buscar o óleo? Será que o tempo da gente buscar esse óleo que chama-se Espírito Santo de Deus, será que o tempo não é agora? Como é que está a vida do irmão? Como é que está a vida da irmã? Como é que está a minha vida perante Deus? Só Ele esquadrinha o nosso coração. Só Ele sabe o nosso coração. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está? A palavra do Senhor diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Como que está, irmã, a vida diante de Deus? Como é que está, pastor, a vida diante de Deus? Como é que está, irmão? Gente, a gente não pode brincar mais. Não tem mais tempo de brincadeira. Jesus está para voltar. Jesus está para voltar. Falta pouco. Falta muito pouco. Logo, logo virá alguém e dirá: eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Está vindo. Saia ao seu encontro. E como vamos estar na hora que ouvirmos esse grito? Há quem diga que esse grito seria uma terceira guerra mundial, onde todo mundo se alarmaria. Como vamos estar diante da hora que ouvirmos o grito do Senhor, ou o grito do anúncio do Senhor, que o Senhor está às portas para chegar, como de fato está? Como estamos, meus irmãos? Gostaria que os irmãos acompanhassem, não precisa abrir se não quiser, pode ler em casa. Eu vou ler uma passagem aqui para frente um pouquinho, no livro de Lucas, capítulo 13 em diante, diz assim: arrependei-vos ou perecereis. Diz assim: nesse mesmo tempo, estavam ali alguns que contavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com sacrifício. Respondendo Jesus, disse-lhe: pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os galileus, porque padeceram tais coisas? Quer dizer, que sofreram na mão do Pilatos?
digo-vos, não. Antes, se vos não arrependerdes, todos perecereis igualmente. Se não arrependermos do nosso pecado, meus irmãos, não adianta vir na igreja e continuar tendo uma vida pecaminosa, onde só a gente sabe, do nosso interior, aquele cantinho, naquela hora, aquele momento, naquela circunstância, onde só a gente conhece, nosso coração Ele também conhece. E ali está sendo registrado, está sendo escrito tudo o que está acontecendo na nossa vida, as nossas palavras. Haveremos de dar conta de todas elas, todos os nossos pensamentos. Vamos colocar nossa vida em dia, meus irmãos. Está prestes a chegar essa hora, estaremos preparados. Ah, irmão, então você está preparado. Eu tenho me doado. Sou santo? Não. Ele é santo. Ele é justo. É Ele que vai nos trazer de volta a vida, pois aqui estamos só de passar. Deus nos deu essa oportunidade para que sejamos dele, a Ele, a favor dele. Passamos situações na nossa vida que nos entristece, estamos passando provações, sim, mas mesmo na maior provação, que foi a perda de vida na cruz, Ele venceu, como um homem, sendo Deus. Mesmo assim, Ele conseguiu, sendo homem. Quer dizer que nós conseguimos também essas poucas provações. Não é por causa que um ente querido não participa do corpo de Cristo ainda, que nós devamos nos entristecer. Não é por causa dessa razão que devemos nos desesperar. Não é por causa do carro do ano que a gente não consegue, que a gente tem que blasfemar contra Cristo ou o Espírito Santo. Isso são coisas passageiras. Vamos colocar nossa casa em dia. Domingo de manhã, quem que lembra? Qual foi a pregação? Ezequias, coloca a tua casa em dia. Ezequias, põe a tua casa em ordem, pois morrerás e não viverás. Essa foi a pregação de domingo passado. Morrerás e não viverás. Como é que está a nossa casa, meus irmãos? Hoje é o culto da família. Como é que está a nossa família? Temos dado bom exemplo para quem nos cerca, para quem nos rodeia. Capítulo 13 de Lucas, versículo 4, diz assim: ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que eram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Digo-vos não. Antes, se vos não arrependerdes, todos perecereis igualmente. Todos perecereis igualmente, se não colocarmos nossa casa em dia. Se não colocarmos nosso trem nos trilhos de Cristo, pereceremos. Ah, mas eu estou sofrendo porque meu pai ainda não é crente. Estou sofrendo porque a minha mãe ainda não aceitou Jesus. Estou sofrendo porque meu filho está na droga. Estou sofrendo. Sim, todo mundo sofre. O Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele diz assim: segura a tua onda. Segura aí a tua onda, porque eu também sofri. Nas palavras de hoje, na versão revista e atualizada, segura a tua onda, eu também sofri. Eu paguei com um cravo na minha mão aqui, ó. Segura a tua onda, dá um tempo. Pense em mim. Honra a mim, pois dei a minha vida por ti. É isso que Deus quer da gente. Ele quer reverência. Ele quer que a gente entregue o nosso eu, entregue a nossa vontade.
em nome de Jesus. Vou fazer mais uma citação aqui adiante um pouquinho, no mesmo livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, versículo 17, na parábola do filho pródigo. Por que Jesus recitou a parábola do filho pródigo? Porque ele sabia que nos tempos, após ele ter ido para a glória, alguém ia se desviar. Ele já sabia, ele sabia de tudo. E o filho pródigo é um exemplo de uma pessoa desviada, que prefere tomar a sua vontade por herança, seguir no mundo, comer. Quer dizer, ele tentou até comer a lavagem que os porcos comiam e ninguém dava para ele. Vê só, mas vamos frisar aqui no capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E eu caindo em si, examinai o homem a si mesmo. Eu caí em si. Gostaria que os irmãos soubessem que fui usuário de crack por mais de 10 anos, maconha nem se fala, e Deus me resgatou. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, não é porque eu sou melhor do que ninguém, jamais. Sofro as mesmas tentações que os irmãos sofrem, sofro as mesmas perseguições que os irmãos sofrem. Mas um dia, eu caí em si, o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Me convenceu do meu pecado e eu não resisti, meus irmãos. Gostaria de comentar, nesse contexto aqui de cair em si, eu trabalho no Morro da Fumaça e encontrei ali, eu fui abastecer o caminhão e encontrei ali no posto um rapaz, e ele estava com um corotinho de pinga na mão, e enquanto estava lá fazendo o serviço no caminhão, eu sentei ali do lado dele, assim, na mesa, ele estava de um lado, estava do outro, e eu perguntei assim: ô irmão, você é do trecho? Ele falou: sou. Mas você é do trecho? Não, mas eu sou daqui, mas eu vivo pelo trecho. Eu falei: ô irmão, quanto tempo que você está aí nessa vida? Ele falou assim: rapaz, faz mais de 20 anos já que eu estou aqui, que eu vivo, eu gosto do trecho, que eu não sei o quê. E eu falei bem assim para ele: ô irmão, diz uma coisa, compensa viver essa vida? Compensa você passar? Porque, pensa bem, você passa necessidade, passa ou não passa? Passa. Ele falou, confirmou, eu passo. Então eu tentei provocar ele a pensar o que ele estava fazendo da vida dele, qual era o lucro e qual era o benefício que ele tinha da vida que ele tinha. Enfim, e eu falei assim: irmão, eu nunca fui de andarilho, nem de trecho, mas eu já tive uma vida muito sofrida, e eu gostaria de falar para você o que me convenceu de eu mudar de vida. Foi que em quase 20 anos longe de Jesus que eu passei, eu não vi lucro. Eu vi que a minha vontade de estar naquela vida não estava trazendo lucro. E Jesus me convenceu. Então, o que ele disse? Amém. Ele ficou feliz com a palavra. Mudou? Eu não sei, mas a semente foi plantada. E a palavra do Senhor diz assim: uns plantam, outros regam, e o Pai é o cultivador da lavoura. Amém. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, essa parábola, ela vem nos advertir. Examine-se o homem a si mesmo. Mesmo que o esposo ainda está tardio no voltar, nos mantemos fortes.
não reclamemos. Vamos negar a si mesmo. Se não negarmos as nossas vontades, nós não entraremos no reino de Deus, pois o reino de Deus não é... A gente tem que fazer a vontade de Deus. É de qualquer forma? Não é. É de qualquer jeito? Não é. Mas de que forma que é? É fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Paulo disse: em Cristo estou preso. Eu estou preso em Cristo, crucificado com Cristo, junto a Cristo. Com Cristo, como é a palavra? Com Cristo é lucro. Estar com Cristo me basta. É mais ou menos assim. Estar com Cristo me basta, morrer com Cristo é lucro. Não somos daqui, meus irmãos. Não somos dessa terra. Estamos passageiros. Pouco tempo. Há pessoas que estão no leito de morte, querendo ouvir uma palavra agora, mas a política do hospital talvez não permita que pessoas estranhas entrem por causa das infecções e tal. Sedentas para ouvir uma palavra de Deus na vida deles. E ela não pode receber, porque não pode, por causa que não pode entrar gente estranha, não pode o pastor ir lá e fazer oração, o irmão ir lá e fazer oração. Então, já que nesse momento você está com suas pernas, com seus braços, você está perfeito, busque a Deus de todo o teu coração. Não espere que chegar um mal ainda maior nas nossas vidas. Estejamos preparados para quando ouvirmos o grito da meia-noite. Estejamos preparados para sair ao seu encontro. E com o nosso coração cheio do Espírito Santo, que é o óleo da unção, da nova aliança. Eis que o Pai vos enviará o Consolador. Em nome de Jesus, coloque-se de pé, igreja. Vamos buscar a face do nosso Deus. Vamos nos encher, vamos pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos caminhos. Ah, irmão, então você é santo. Não, eu careço do mesmo perdão que você carece. Eu preciso do mesmo Espírito que você precisa. Eu preciso do mesmo Deus que você precisa. Mas que esse Deus, ele tem que ser o primeiro na nossa vida, não em segundo lugar. Mas que ele tem que habitar no nosso coração, não as coisas do mundo, não o que a gente deseja em primeiro lugar, não as nossas vontades em primeiro lugar, mas que o Senhor esteja em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite, Pai, nós te invocamos de todo o nosso coração. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, toda a nossa família, todo aquele que te busca, Senhor, em espírito e verdade, nessa noite, meu Pai, nesta casa, que seja revestido do teu poder, Senhor. Seja revestido da tua guarda, ó Pai. Esteja com a tua mão estendida, Senhor, e com teus ouvidos atentos à súplica dos teus servos nessa noite, ó poderoso.